Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E hoje vamos dar continuidade, aí vamos para a nossa aula número 4 do ensino médio. Vamos falar sobre as propriedades da radiciação, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Tranquilo? Então vamos para a aula. Sempre começo aí com a thumb, né, para você identificar o vídeo. Então é importante aí que você veja as thumbnails, né? Então vamos lá. Propriedades. Eu já falei na aula anterior sobre a definição e a existência da raiz. Então, para que você entenda essa aula, é importante que você assista a aula anterior, certo? Eu vou deixar o card aqui em cima, ó, mas você assista a aula caso você não entenda um pouco essa e depois você vai dando sequência na playlist. Quanto mais você assistir a playlist de maneira organizada, mais fácil vai ficar para você, certo? Então vamos lá. Propriedades. Lembre, propriedades servem para ajudar, não é para atrapalhar. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira propriedade. Eu não dei nome para as propriedades, porque dependendo da literatura, coloca palavras diferentes, tal, então eu não dei nome. Então vou colocar aqui, vou escrever, vou falando o nome das propriedades, mas foca no aprendizado, no que fazer com a raiz, não no nome em si, certo? Então vamos lá. Então, ó, eu tenho a raiz enésima de A elevado a N. Então, percebe, ó, que o índice aqui, ó, é igual ao expoente da potência. O que eu posso fazer para simplificar os meus cálculos quando isso acontecer? Então, ó, eu posso simplesmente cancelar esse cara. Mas eu sempre posso cancelar? Essa é a pergunta. Posso cancelar e deixar como resposta A? Sempre posso fazer isso? Não, toma cuidado. Eu só posso fazer isso se o A for um número positivo, certo? Se o A for um número negativo, eu não posso fazer isso. Tranquilo? Então, quando eu tiver a raiz enésima de A elevado a N, índice igual a expoente, eu só posso cortar e falar que a resposta é o Azinho aqui de dentro, o número que tiver ali dentro, só se esse número for um número positivo. Tranquilo? Então, ó, alguns exemplos, ó. Raiz quarta de 3 elevado a 4. Bom, a base aqui, que é o 3, é um número positivo. Então, eu posso cortar ali índice e expoente e falar que a resposta é 3, certo? Porque está obedecendo o critério de ser um número positivo. Aqui é a mesma ideia, ó. Não importa agora se é par ou ímpar, tá? O N. Tá? A gente tem que focar no A. Então, ó, raiz cúbica de 6 elevado ao cubo. Posso cortar também, ó. Porque você poderia pensar assim, ó. Eu poderia fazer 6 elevado ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6, que ia dar 216. E depois você tirar a raiz cúbica de 216, que ia dar 6. Para não passar por todo esse processo, você vem aqui simplesmente e anula o índice e o expoente, certo? Um outro exemplo, ó, raiz quadrada. Lembra que quando não tem aqui, ó, o índice é porque a raiz é quadrada. A raiz quadrada é de 7 ao quadrado. Também está obedecendo o critério. A gente pode anular a raiz com um expoente e falar que a resposta disso é 7. Beleza? Agora vamos analisar um outro caso. Então, ó, propriedade 2. Eu tenho a mesma coisa, só que agora eu estou chamando de módulo de A. Não estou chamando de A. Por quê? Porque eu estou comparando agora, ó, que o A é um número negativo. Então, esse Azinho que está aqui é um número negativo. E o meu expoente é um expoente. O meu expoente não, o meu índice ou o meu expoente aqui de dentro ó, é um número par. Então, percebe que tem uma diferença em relação a esse. Na propriedade 1 eu foquei só no A. Agora eu estou focando no valor do A, que ele é negativo, e estou focando no índice, no expoente, que ele é um número par, certo? Na primeira propriedade não tinha nada de par ou ímpar. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Raiz quarta de menos 3 elevado a 4. Não posso simplesmente cancelar aqui e falar que a resposta é menos 3. Então, ó, eu vou falar que a resposta disso é módulo de menos 3, certo? E quanto que é o módulo de menos 3? Lembra que o módulo é o valor absoluto, o quanto que o número está distante do zero, certo? Então, a distância do zero até o menos 3, então você anda 3 unidades. Então, por isso que o módulo de menos 3 é 3, beleza? Aqui, se você cortar e falar que a resposta é menos 3, você errou. Outra coisa aqui, ó. Raiz enésima de A elevado a N é igual a quando? Agora, olha a diferença aqui, ó.
O A é negativo. Agora o N aqui é par, o N aqui de baixo é ímpar. Então vamos colocar um exemplo aqui, ó. Eu tenho N ímpar agora, ó. Raiz cúbica de menos 6 elevado a 3. Por ser ímpar, agora eu posso cortar. Agora eu posso cortar e dizer que a resposta é menos 6. Então, ó, arrumei aqui, ó. Tava 6, eu coloquei menos 6. Beleza? Então, toma cuidado quando você tiver um número negativo dentro da raiz. Olha para o índice, olha para o expoente para ver se vai dar problema, certo? Então, vamos lá. Terceira propriedade. Então, ó. Raiz, eu tenho a raiz de um produto, certo? E aqui, lembra que para aplicar essa propriedade, eu tenho que fazer esse produto e esse produto ter como resposta um número positivo, certo? Então, o A e o B aqui, eles devem ser positivos para que eu não tenha problema de condição de existência, beleza? Então, ó, a raiz enésima de um produto é a mesma coisa que a raiz enésima do A vezes a raiz enésima do B. Por que que a gente usa muita letra na matemática? As letras, elas configuram casos gerais. Quando eu coloco números, exemplos numéricos, eu estou dizendo que aquilo serve só para aquele número. Aqui eu estou usando o A e B, estou falando, ó, o A pode ser um número assim, o A pode ser um número assim, assado, tal. Então, quando a gente usa a letra, fica melhor para a gente explicar. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a raiz enésima, né? Aqui virou raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 vezes 25. Eu posso separar na raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada do 9 é 3. A raiz quadrada do 25 é 5. E 3 vezes 5 é 15. E aí a gente chega na resposta, certo? Aqui, ó, o N não importa se é par ou ímpar, ó. Raiz quinta de 32 vezes 243. Então, eu posso separar na raiz quinta de 32 vezes na raiz quinta de 243. Raiz quinta de 32 é 2, porque 2 elevado a 5 é 32. E a raiz quinta de 243 é 3, porque 3 elevado a 5, 243. Então, essa dá 2, essa dá 3. E 2 vezes 3, a gente chega no 6. Certo? Vamos para outra propriedade aqui. Ó. Como eu falei do produto, agora eu tenho a divisão também. Ó. A raiz, como é que eu leio isso? A raiz de uma divisão é igual à divisão das raízes, certo? Então, como é que eu vou pensar nisso aqui? Ó? Primeira coisa, divisão. A parte de baixo não pode zerar. Então, condição de existência. Se você pegar lá nos vídeos anteriores, eu sempre te falei. Se tiver uma raiz, se tiver uma fração, sempre vai ter uma condição de existência, certo? Então, ó, eu posso separar isso na divisão de duas raízes. Vamos colocar um exemplo numérico. Ó. Raiz cúbica de 243 sobre 27. Eu posso separar na raiz cúbica de 243 e na raiz cúbica de 27. Se você quiser fazer a divisão e depois tirar a raiz, você pode fazer também, mas às vezes fica mais fácil você separar, certo? Raiz cúbica de 243 é 5, porque 3 elevado a 5 dá 243. E a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 elevado a 3 dá 27, certo? Deixa eu arrumar esse número aqui, que esse número também está errado. Aqui não é 243, aqui é 125. Vou arrumar esse número de novo. Agora sim, ó. Raiz cúbica de 125 sobre 27. É a raiz cúbica de 125 dividido pela raiz cúbica de 27. E isso daqui vai dar 5 terços, porque 5 elevado a 3 dá 125. E 3 elevado a 3 dá 27. Não sei de onde que eu tirei aquele 243, certo? Mas agora eu arrumei aqui. Eu acho que eu devo ter copiado aqui na hora de fazer o slide e acabei esquecendo de mudar, certinho? Mas vai o vídeo assim mesmo, não vamos mudar não. Esses erros acontecem comigo, acontecem com você, e aí você vê que o erro é natural. A gente tem que ficar esperto para arrumar o erro. Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir. Propriedade 5. Então, tem aqui, ó, raiz enésima de A elevado a M. Agora eu estou considerando que o índice e o expoente são números diferentes.
E eu posso fazer o quê? Eu posso alterar esse índice e esse expoente para o índice que eu quiser, que eu achar conveniente. Então, essa propriedade aqui você pode achar com o nome de alteração de índice, certo? Então, ó, eu tenho um índice n e um expoente m. Se eu multiplicar ambos pelo mesmo número, a resposta, o valor disso aqui não se altera, ele se mantém, certo? Detalhe, o p que eu vou usar tem que ser um número natural diferente de zero, porque se eu multiplicar por zero, vai sumir tudo, certo? Então vamos lá, e vai ferir a definição aí, a condição de existência das raízes. Então, pensa que o p é um número natural não nulo. Então você pode colocar o p igual a 1, p igual a 2, não tem problema nenhum, certo? Então vamos lá. Eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado. Se eu quiser mudar esse índice, eu posso. E aqui eu escolhi mudar ele, ó, multiplicando por 5. Lembrando que eu escolhi o 5, poderia ser o número que você quisesse. Às vezes, para resolver o exercício, é conveniente você colocar um outro índice aí na raiz, certo? E fazendo isso, ó, olha como é que fica. 3 vezes 5, 15, e 2 vezes 5, 10. Então vai ficar a raiz com o índice 15 aqui, ó, e 5 elevado a 10. Se você pegar esse radical aqui que está no começo, e você pegar esse radical que está no final, e você jogar o valor, digitar isso na calculadora, você vai ver que a resposta vai ser o mesmo número, certo? São radicais aí equivalentes. Mesma coisa aqui, ó. 4 raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Então, ó, peguei e multipliquei por 2. Lembrando, esse número p só tem que obedecer essa condição, só não pode ser zero. Então tá aqui, ó. Vai virar o quê, ó? Raiz oitava de 2 elevado à sexta. E quando que eu vou usar isso? Quando for conveniente, certo? Quando você estiver trabalhando com raízes que têm índices diferentes e você precise que elas tenham o mesmo índice. E aí você usa esse casinho aqui, certo? Aqui, ó, propriedade 6. Se eu posso fazer multiplicando, eu também posso fazer dividindo, certo? Só que na divisão, ó, o P também não pode ser zero. Tranquilo? Então, a ideia é a mesma, só está mudando a operação de multiplicação para divisão. Então, ó, eu tenho a raiz décima de 5 elevado a 20. Bom, eu quero simplificar isso aqui, ó. Quero alterar o índice e vou simplificar. Então, ó, eu decidi dividir por 5. Eu poderia ter dividido por 10, poderia ter dividido por 2. Detalhe, o número que você usa aqui fora é o número que você tem que usar lá dentro, certo? Então, usando o 5, vai ficar 10 dividido por 5 é 2, vai virar uma raiz quadrada. Por isso que eu não escrevi o índice aqui, ó. E 20 dividido por 5 dá 4. E aí você calcularia isso, certo? Ah, lembra que aqui tem um 2, ó. Aqui tem um 2. Se você quisesse, você poderia também simplificar por 2 de novo. Você pode fazer o processo mais de uma vez, certo? Ó, raiz quarta de 2 elevado a 6. Eu vou dividir por 2, ó. Índice e expoente dividindo por 2. Olha como é que fica, ó. Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, certo? Então você pode brincar aí com o índice com o expoente aí da sua potência, certo? Então, mais duas propriedades aí que falam da alteração do índice do radical. Vamos para mais duas para a gente fechar. Então, ó, propriedade 7. Você tem uma raiz dentro de outra raiz. Então a gente chama isso de raiz de uma raiz. Como é que você faz? Você transforma isso em uma única raiz, ó. Percebe que entre as raízes não tem nada. Então isso é importante também. Entre as raízes não pode ter número nenhum. E aí eu vou multiplicar os índices e vou manter aqui dentro, ó. Tranquilo? Olha aqui, ó. Eu tenho uma raiz quadrada da raiz cúbica de 8. Se você quiser resolver passo a passo, você começa resolvendo de dentro para fora. Então você resolve a raiz cúbica de 8 e a resposta desse número você tira a raiz quadrada. Mas é interessante você aplicar a propriedade. Então, ó, é uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. Então, ó, 2 vezes 3 vai virar 6. Então, eu tenho a raiz sexta de 8. Beleza? Aqui, ó, eu tenho 3 raízes. Não importa quantos radicais você tem aqui, ó. Você tem uma raiz quadrada, uma raiz cúbica e uma raiz quarta do número 5. Então, ó, você pode pegar os 3 índices e multiplicar. Então, isso vai virar, ó, raiz com índice 24, porque, ó, 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 4, eu chego no 24. E aí o 5 permanece quietinho lá. Tranquilo?
E a nossa última propriedade aqui, ó. Estou usando o mesmo critério, ó, raiz enésima de A elevado a M. Todo radical pode ser transformado em potência, certo? Só que quando eu tenho o N e o M aqui como números distintos, a gente coloca isso aqui, ó, como um expoente fracionário. E como é que eu sei quem vai para cima e quem vai para baixo? Eu uso essa regrinha aqui, ó. Quem está por cima, está por dentro. E quem está por baixo, está por fora, certo? Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. E aí você transforma qualquer raiz em potência de expoente fracionário, certo? Então, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 7. Então, a base é 5, vai ser a base da potência aqui, ó. Ó, quem está em cima está dentro, quem está embaixo está fora, beleza? Outro número aqui, ó, a raiz quadrada de 3 elevado a 1. Mesma coisa, ó. Base 3 aqui, ó. Quem está em cima está dentro. Quem está embaixo está fora, certo? E para finalizar, o nosso último aqui, ó. Percebe que aqui não tem nada, mas eu sei que isso é uma raiz quadrada. E percebe que o 7 não tem expoente. Quando ele não tem expoente, é porque o expoente dele é 1. Porque qualquer número elevado a 1 dá o próprio número, certo? Então eu tenho aqui, ó, 7 elevado a meio. O 1 seria o que está aqui dentro e o 2 é o índice da raiz. Segue o mesmo critério. Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. Só que aqui eles não precisaram ser escritos. Tranquilo? Então, 8 propriedades aí passei para vocês, certo? Muita coisa. Assiste com calma, vai fazendo os exercícios, vai olhando, assiste quantas vezes for preciso, certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, certo? Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Tranquilo? Então, fui, até a próxima aula e tchau, tchau.